Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa para compartilhar de uma mensagem, a mensagem de hoje. Nós iniciamos com os avisos. Nós temos palestras públicas nas terças-feiras aqui na casa e nas quintas no Facebook. Continuam as outras atividades, elas continuam suspensas por enquanto. A nossa próxima atividade agora é uma leitura, depois vamos fazer uma prece. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. A mensagem de hoje do livro Pão Nosso é a número 57, Perante Jesus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governadores passam o tempo como a bagagem que lhes é própria. E Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa, dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem, honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Obrigada, Fê. Já em sintonia, os nossos mestres, os nossos anjos de guarda, vamos agradecer essa oportunidade, pedir que as mentes e os nossos corações continuem em sintonia para a mensagem de hoje, que nos esclareça dúvidas e nos dê paz. Que assim seja. Hoje o nosso expositor é o Ayrton, aqui da nossa casa, com o tema Há muitas moradas na casa do meu pai. Ayrton. Queridas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita, amigos que acompanham a nossa Casa Espírita através da internet, é uma alegria muito grande para nós que, ao iniciar desse ano, já estejamos juntos, nos aproximando através da tecnologia e continuando a fazermos apoio uns aos outros, no sentido de cada vez mais nos comprometer com a doutrina do nosso Mestre Jesus. A lição que foi lida
antes da reunião, antes de começarmos a nossa exposição, ela fala exatamente do progresso do homem, que, a meu ver, tem uma relação com esse tema de hoje, que trata das muitas moradas que existem no universo, conforme Jesus já nos alertou quando esteve conosco. E para que o nosso raciocínio possa ser realizado de uma forma mais didática, a primeira providência que eu gostaria que todos nós tivéssemos em mente é o ensinamento de que toda a nossa cultura judaico-cristã, ela está baseada em nós estarmos convictos de que somente existe um Deus. Desde os primórdios, nossa tradição tem nos convencido da impossibilidade de haver várias divindades. E o nosso Deus, aquele que nos criou, para todos nós goza, desde muita antiguidade, das qualidades da perfeição irrestrita, infinita. É por isso que nós vamos encontrar em várias citações do Velho Testamento a afirmação de que Deus, nas suas qualidades, é infinito em bondade, em sabedoria e em justiça. Poderíamos, por exemplo, citar aqui dos Salmos do rei Davi, o Salmo 116, versículo 5, quando então, naquela linguagem quase poética, ficará registrado as palavras do Salmo que diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E especialmente nos momentos em que nos vemos em aflição, é preciso que a gente não se esqueça desta convicção de que Deus sempre é a sabedoria infinita, a bondade e a misericórdia infinita e a justiça perfeita. Portanto, nunca poderá ocorrer de que sejamos injustiçados ou abandonados por essa misericórdia que Deus vem nos concedendo. A respeito da bondade, ainda destacaria que o nosso próprio Mestre Jesus registrou essa certeza de que Deus é bom quando Marcos, no seu capítulo 10, registra que um homem teria corrido até Jesus e se ajoelhado diante dele e lhe dirigido a seguinte frase: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus replica aquele homem dizendo: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus que está no céu. Então, para nós, que Jesus já representa uma bondade muito distante da nossa realidade, que representa esse mestre amigo que nunca nos deixa de socorrer, mesmo ele fez questão de nos deixar essa convicção que a bondade de Deus é ainda muito maior, é infinita. E, portanto, em nenhum momento nós podemos nos sentir abandonados por Deus, ou sequer imaginarmos que o que ocorre à nossa volta não está submetido à misericórdia de Deus. E por isso mesmo, nós precisamos sempre ter em nosso coração a gratidão pelos fatos que ocorrem à nossa volta. Remontando algum tempo atrás, aproximadamente 1000 anos antes da nossa era, nós vemos, por exemplo, que os turcos seljuquitas, eles tomaram, aproximadamente no século XI, Jerusalém. Jerusalém que até então estava nas mãos dos cristãos do Oriente. E como esses turcos já estavam convertidos ao islamismo,
que data da época em que viveu na Terra o apóstolo Maomé, eles então proibiram que os cristãos visitassem a Terra Santa, visitassem Jerusalém. E por conta disso, o Papa da Igreja Cristã do Ocidente, à época, determinou que deveriam se fazer expedições à Terra Santa para reconquistá-las. E essas diversas expedições, que totalizaram 8 expedições, a fim de recuperar primeiramente Jerusalém, mas também com o propósito de reunificar o mundo cristão que estava dividido desde a cisma do Oriente, quando os cristãos dividiram-se entre os cristãos ortodoxos no Oriente e os cristãos romanos no Ocidente. Então, também tinha esse propósito dessa reunificação com a conquista do território sagrado de Jerusalém, que estava, então, sob a mão dos turcos. Essas expedições, todos nós sabemos, ficaram conhecidas como as Cruzadas, porque os expedicionários que saíram do Ocidente, especialmente do que nós hoje conhecemos como a Europa, para reaver Jerusalém, usavam em seus uniformes uma enorme cruz pintada no peito, que caracterizava a cruz em que Jesus foi crucificado. A motivação que gerou exatamente as cruzadas era o fato de que o Papa prometera que todos aqueles que lutassem no sentido de reaver dos turcos, que eram islâmicos, como eu disse, praticavam o islamismo, todos aqueles que participassem dessa guerra santa seriam perdoados de todos os pecados. Então vejam, todos aqueles que deram sua vida nessas batalhas das cruzadas, a sua motivação era a certeza de que uma vez que fossem abatidos durante a batalha, eles teriam seus pecados perdoados e, portanto, conforme a crença inicial do cristianismo, eles iriam, então, depois da morte, ir para o paraíso, gozar de uma vida eterna de felicidade. Isso foi há 1000 anos atrás. E hoje essa história, essa motivação que levou a 8 expedições que saíram da Europa para o Oriente, inclusive algumas delas comandadas por reis, nos parece fora da realidade. Porque certamente hoje, se algum líder religioso tivesse levantado a bandeira de que algum de nós se tornasse um soldado de Deus para matar em nome de Jesus Cristo, teria esse líder que reunia argumentos muito fortes, porque a maioria de nós consideraria que toda a doutrina que Jesus trouxe ao nosso conhecimento não comporta guerra, não comporta que um povo possa massacrar o outro mesmo, e até com mais motivo, simplesmente para conquistar um território material. Porque todos nós hoje, cristãos, que acreditamos em Jesus Cristo, temos uma ideia, mas muito bem formada sobre sua doutrina. Muitos poucos de nós conseguiríamos considerar uma guerra com esse propósito de reconquistar um território como uma guerra santa, como foi considerada há 1000 anos atrás. E certamente, quase que nenhum de nós acreditaria que participando de uma determinada empreitada como essa, teria seus pecados perdoados ou conquistaria o céu por morrer em batalha. Isso mostra o quê? Isso mostra que, se olharmos para 1000 anos antes da nossa história sobre a Terra,
nós podemos dizer que o homem evoluiu. Evoluiu intelectualmente, porque tem ideias mais esclarecidas acerca do que seja realmente a mensagem de Jesus, e progrediu também no sentido moral, porque já não se entrega mais à barbárie, como na antiguidade, de ir para uma guerra utilizando uma espada para matar aquele que seria seu inimigo, quando Jesus nos ensinou que todos somos irmãos. Então, isso só, tomado só esse fato, nós já conseguimos perceber que o homem evolui ao longo do tempo. E nesta evolução, nós nem vamos considerar os avanços tecnológicos. Porque se pegarmos o homem de 1000 anos atrás, que tinha uma vida basicamente no campo, fora dos centros urbanos, que era uma população muito menor que a população que se tem hoje sobre o globo, que se utilizava de armas, basicamente, armas como espadas, como machados. Se pensarmos que esse homem ainda se deslocava com a utilização da tração animal, então, se tomarmos ainda essas características tecnológicas, nós também conseguimos nos surpreender enquanto a humanidade se transformou em 1000 anos. Poderíamos ter tomado qualquer data e tomamos aleatoriamente essa data de 1000 anos atrás. Muito bem. Se o homem mudou, vem a segunda pergunta. Porque a primeira, nós já nos respondemos que Deus é bom e justo. Se Deus é bom e justo, e o homem que nasce hoje sobre a Terra tem um desenvolvimento, um entendimento, tem capacidades e habilidades muito superiores aos homens que viveram há 1000 anos atrás, e se Deus, conforme algumas teorias, nos cria para uma vida única, nós não poderíamos, então, talvez, questionar quão justo é Deus quando criou o homem do passado muito ignorante, muito restrito nas suas capacidades, e hoje cria homens muito mais evoluídos, cujo comportamento das crianças, apenas na primeira idade, já nos surpreendem pela inteligência, pelo discernimento, pela sua capacidade de interpretação. Por que se hoje os espíritos são criados com tantas habilidades e capacidades, têm muito mais facilidade de alcançar as glórias de um possível paraíso? Não seria injusto com aqueles do passado que não tiveram as mesmas possibilidades? E aí, pela lógica, nós começamos a questionar que tenhamos apenas uma vida. E como Jesus nos prometeu que nos enviaria um Consolador prometido, conforme nós observamos na tradução dos evangelistas, nós começamos a entender, a partir desse Consolador, que é o Espiritismo, que, na verdade, os homens que viveram há 1000 anos somos nós mesmos que vivemos hoje. E aí nós conseguimos entender por que dessa evolução. Por que no passado éramos tão rudimentares e hoje conseguimos ser bem mais evoluídos no campo intelectual, mas também no campo moral, com o nosso discernimento mais apropriado. E aí conseguimos conceber, pela lógica, pelo discernimento, que a única explicação razoável para a nossa vida e para esta evolução que se deu ao longo dos anos, que combina, que não contraria a justiça e a bondade de Deus, é a reencarnação. É a possibilidade que temos de, ao longo de milhares de anos, virmos construindo a nossa evolução e melhorando cada dia mais, conquistando estas que são as habilidades que nós conseguimos perceber hoje e, portanto, nos qualificando melhor para um dia experimentarmos um mundo que seja melhor.
que Jesus traduziu como o reino dos céus, o reino de Deus. Então não se dá que logo após o nosso desencarne, por exemplo, nas cruzadas, nós conquistamos sem grandes méritos esse paraíso, essa vida eterna de felicidade. Mas aquele é um passo, aquele é um ano escolar, aquele é uma experiência que nos capacita mais para que nós venhamos a novos desafios, a novas realizações. E então, até aqui, o Espiritismo nos garante a primeira certeza de que Deus é justo, bom, misericordioso, e a segunda certeza, que temos a eternidade para conquistar o reino de Deus, para nos qualificar a uma vida menor, a uma vida mais agradável e mais feliz. Então, olhando ainda para o nosso planeta Terra, que é uma das moradas que Deus criou para nós nos aperfeiçoarmos, nós poderíamos nos perguntar se todas as outras moradas são semelhantes a essa. Todas as outras moradas têm o mesmo propósito, que os Espíritos vêm nos explicar que todas as moradas passam pelos diversos estágios de evolução, mas a Terra tem um propósito bastante específico. E essa explicação se encontra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3, quando nós visitamos o item 15, diz lá que a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade de expiação é infinita, mas que nos revela como caráter comum o de servir de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. O que nos revela essa afirmação feita por Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo? Nos revela que a maioria dos espíritos que habitam a Terra são espíritos que, desviando-se da progressão natural, se rebelaram contra as leis de Deus. E aqui, quando nós falamos se rebelar contra as leis de Deus, nós também queremos dizer que se rebelaram contra o próprio Deus, contra o seu Criador. E nessa rebeldia, eles precisaram experimentar, ou nós todos precisamos experimentar a expiação. E o que é a expiação? A expiação é a aprendizagem. A expiação é a oportunidade de nós percebermos que a nossa rebeldia não nos conduz a bons resultados, não nos conduz a um reino de felicidade, não nos conduz ao bem-estar, que, em regra, é a linguagem mais material que nós conhecemos. Todos nós queremos experimentar o bem-estar. Se felicidade é um conceito bastante abstrato, o bem-estar é bastante fácil de nós percebermos. É mais fácil de nós dimensionarmos. Estamos bem, estamos mal. Me sinto bem, me sinto mal. A gente sabe com facilidade perceber essa diferença. Então, diz Santo Agostinho que aqui na Terra, nós, espíritos em expiação, nós temos que lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos outros homens que habitam a Terra, mas também com a inclemência da natureza, que sempre vai nos trazer desafios, que sempre vai nos trazer dificuldades, que sempre vai nos trazer obstáculos, que a gente mais, no dia a dia, costuma chamar, de forma talvez não tão adequada, de sofrimento. Seria mais adequado que a gente reconhecesse no sofrimento uma oportunidade de aprendizado. Seria mais fácil para nós entendermos os ensinamentos do Cristo. Nós dissemos, nós sofremos. Não, nós aprendemos. Nós nos expomos a experiências de aprendizagem que são consequência dessa rebeldia que nós apresentamos em relação à lei de Deus. E quando nós nos expomos a esses obstáculos, dificuldades, expiações, nós então desenvolvemos qualidades do coração e da inteligência. Por isso que há 1000 anos nós éramos bem mais atrasados do que somos hoje. E por isso que, passado 1000 anos, nós já conquistamos tantas coisas. Porque as nossas experiências de aprendizagem foram bastante numerosas e suficientes para nós
alcançarmos a realização de várias soluções. Então, hoje estamos numa situação bem melhor. E interessante a observação de Santo Agostinho, que ele diz que, ao mesmo tempo que a expiação nos serve para nós experimentarmos as consequências das nossas más realizações, das nossas más escolhas, também serve para a nossa progressão, mostrando mais uma vez que a sabedoria de Deus se revela de que ele usa até aquilo que nós achamos que é uma coisa má, negativa, que nós preferíamos não passar por ela, Deus ainda assim utiliza aquilo para nosso proveito. Nós não ficamos em nenhum momento em débito ou perdemos qualquer proveito da situação mais negativa que nós possamos viver. E é interessante essa característica que Santo Agostinho nos impõe, nos qualifica, nós que aqui vivemos como ele também viveu sobre a terra. Certamente ele também, se não é o mais tão ingrato, mas também foi ingrato, porque ele também viveu conosco aqui, né? A exceção, claro, sempre seria Jesus e seus emissários que vêm em missão sobre esse planeta. Mas quem conhece a vida de Santo Agostinho sabe que ele mesmo se qualificou como um espírito rebelde, né? Um espírito rebelde. Né? Ele mesmo dizia que ele era difícil, né? Nos seus escritos. E esse termo, rebeldia, ele precisa ser melhor entendido por nós. E eu escolhi um versículo de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, que ele tinha esse costume de escrever cartas para as igrejas nascentes, das quais quase sempre ele era o fundador, e quando elas encontravam dificuldades, ele então, para melhorar o ânimo, para dar àquelas pessoas algum entusiasmo no trabalho, ele, como as distâncias eram grandes para percorrer viagem, ele escrevia cartas, que muitas vezes eram levadas por cristãos que se deslocavam de uma comunidade para outra, demorando muitas vezes meses para uma carta dele chegar ao destino. E ele escreveu, uma das suas cartas que ele escreveu para uma cidade que chamava Tessalônica, que era na Macedônia, né, que fazia parte do Império Romano. Ele, nessa primeira carta que ele escreveu, ele, no capítulo 5, versículo 18, ele registrou a seguinte orientação: em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como nesse momento a gente precisa realmente guardar no nosso íntimo e ter sempre em nossa mente esse ensinamento. Em tudo. O que é tudo? Tudo é tudo, não fica nada de fora. Tudo aquilo que a gente olha muitas vezes e diz, eu não queria passar por isso, eu não precisava passar por isso, isso só me faz mal. Tudo isso está dentro do tudo. Então, o apóstolo Paulo nos diz, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. E quando nós conseguimos colocar isso dentro de nós, nós colocamos no nosso coração o sentimento contrário à rebeldia, que é a gratidão. É por isso que hoje, não só no meio espírita, mas no meio científico, médicos, psicólogas, terapeutas têm dito que o que mais faz bem para a nossa saúde mental é a gratidão. Porque é nós, espíritos que habitamos a Terra, que mais necessitamos de gratidão, de sermos gratos. Porque isso vai desmanchando a nossa rebeldia. Isso vai fazendo a nossa rebeldia ceder e nos fazer melhores do que fomos ontem e há 1000 anos atrás. Se esse é o nosso maior problema que nós temos que vencer, e o é, porque é o que nos caracteriza estarmos sobre a Terra, nós temos que combatê-lo com um remédio, com um antídoto. E o antídoto é a gratidão. Então, quando nós alcançamos a graça de acordar durante um novo dia, uma nova oportunidade, quando nós temos a felicidade de conseguir um empreendimento, nós devemos ser gratos. Mas também devemos ser gratos quando alguma coisa acontece fora da nossa expectativa. Quando ficamos doentes, quando vemos um familiar passar por uma dificuldade, quando perdemos um emprego. Tudo
e em tudo dai graças. Esse é o ensinamento de Paulo. E esse é o ensinamento que nós gostaríamos de frisar nessa noite. Particularmente, eu peço licença para fazer um comentário fora dos princípios espíritas, mas de uma entrevista que eu vi essa semana, onde um jovem rapaz que está despontando na comunicação, com programa de televisão, fazendo filme, dirigindo filme, um jovem brasileiro, está alcançando grande sucesso, e ele citou num vídeo de uma entrevista que fizeram com ele, um pouco da sua história, um pouco da história da sua família, e ele disse que ele sempre se amparou nesse verso que está lá nessa carta de Paulo. Então, ele, contando a história já da sua vida, ele diz que era de uma família muito pobre, moravam numa casa onde só tinha um quarto, eram dois irmãos, ele e uma irmã, o pai e a mãe. Então, às vezes o pai e a mãe dormiam na cama no quarto, e eles na sala, no colchão no chão, e às vezes se revezavam. E o pai trabalhava consertando máquinas de datilografia. Então, isso fazem aproximadamente 20 anos. Então, nós já aqui podemos concluir que, conforme ele mesmo registra, o seu pai já vinha tendo dificuldade para trabalhar, porque as máquinas de escrever, há 20 anos atrás, já não eram mais populares, né? Nós já tínhamos a maioria das empresas adotando o computador. Então, o pai que só sabia fazer aquilo passava por grandes dificuldades para manter a família numa casa alugada, pequena, e a vida não era fácil. E ele, então, que se tornou um cristão aos 14 anos, ia à igreja, normalmente, e sempre confiava em Jesus. Quando ele tinha 18 anos, um dia o pai passou mal em casa, e ele correu com o pai para o pronto-socorro. Quando chegaram no pronto-socorro, ele conta que ficou sentado no meio-fio, esperando uma notícia, quando alguém do hospital mesmo veio até então o meio-fio da calçada e disse: olha, infelizmente, seu pai faleceu. E ele disse que a primeira coisa que veio no pensamento dele foi exatamente esse verso da carta de Paulo: em tudo dai graças. E ele pensou: então eu dou graças a Deus que meu pai teve esse desenlace. E a gente fica pensando: nossa, como é que alguém pode pensar isso, né? Dar graça por isso. Em primeiro lugar, para nós espíritas, nós entendemos que a morte não é um fim, não é um encerramento, é uma continuidade, é mais um passo na nossa trajetória. Ele não muda nada, absolutamente nada. A morte do corpo físico não muda em nada a nossa vida, não muda em nada os nossos amores, não muda em nada nosso aprendizado, não altera em nada a nossa vida. É como você sair de uma cidade e ir morar em outra. Mas para ele, que era cristão, mas não era espírita, nós ficamos pensando: como é que alguém dá graça? Né? E aí nós ficamos pensando: mas poderia ter sido pior. O pai teve uma morte rápida, por exemplo, sem grandes sofrimentos. Seria uma coisa para se considerar. Né? O pai desencarnou sendo amado pela família, sem cometer nenhum erro que motivasse a sua morte, sem cometer o suicídio, o maior dos crimes perante a lei de Deus. Então, há muito para se dar graça. E ele disse que então deu graças. Ainda quando cicatrizava a ferida 6 meses depois, a família, então, vivendo o luto, mas também vivendo uma situação financeira muito difícil, porque o pai era o único que tinha emprego, 6 meses depois, a irmã arrumou um emprego. E no primeiro dia de trabalho, quando ela foi buscada em casa pelo transporte que a empresa fornecia, essa Kombi que realizava o transporte sofreu um acidente e a irmã veio a falecer. Então, ele perdeu metade da família em 6 meses. Ele, então, pensou: em tudo dai graças. Passou-se mais alguns dias, e ele, então, conta que, naquela ocasião, houve aquele blackout, eu acho que muitos talvez se lembrem, no governo Fernando Henrique, quando todo o Brasil ficou no escuro, uma noite. E ele, naquela noite, foi chamado por um amigo da igreja para que ele levasse esse amigo ao hospital, que esse amigo estava passando mal. E ele pegou o único bem que o pai tinha e deixou para eles, que era um Fusca velho, colocou o amigo no Fusca e foi. Quando faltou luz, ele parou num sinal
para evitar um acidente, porque o sinal não estava funcionando. E um outro rapaz, dois rapazes pilotando uma moto, chegaram com um revólver no vidro e roubaram dele o único bem que o pai tinha deixado. Ele então teve que levar o amigo a pé para o hospital para ser atendido. E ele pensou, em tudo dai graças. Quando ele chegou em casa e depois que voltou à luz, ele descobriu que todos os eletrodomésticos da casa tinham queimado. Geladeira, micro-ondas, né? Todos esses equipamentos que normalmente uma casa possui, queimaram com aquele apagão. E ele, então, com a sua mãe, reconstruiu, foi aos poucos trabalhando, né? Ele era de Santo André, morava em Santo André, viajava para São Paulo sempre para realizar suas atividades, e a sua vida foi desenvolvendo, e hoje ele goza de um razoável sucesso. E o mais interessante que eu achei desse cristão é que, além dele dizer que em tudo ele deu graça, e a vida lhe retornou agora, pelo menos no aspecto material, financeiro, está em boas condições, mas ele também se diz uma pessoa muito feliz nesse momento. Inclusive, teve a oportunidade de comprar uma casa para a mãe dele, a casa da escolha da mãe, para que ela more no lugar que ela mais gostaria de morar, então ele deu essa casa para ela. Então, além de chamar atenção essa convicção dele que deveria dar graça, também a gente fica bastante comovido por perceber que a fé nos dá essa força, essa coragem, que a fé consegue nos manter lúcido, consegue nos manter bem nos piores momentos da vida, que Jesus realmente nos sustenta quando a gente acredita nele, quando a gente acredita nos seus ensinamentos, quando a gente não consegue conceber no coração que Deus seria injusto diante do que nos faz. As derrotas são as coisas que mais nos aprimoram. Os erros, dizem todos os pedagogos, o erro sempre é pedagógico, ele sempre ensina. As derrotas nos tornam mais corajosos, mais firmes, mas a gente não quer passar por isso. A gente só quer passar por aquilo que é mais fácil, pela porta larga. Porta estreita nos assusta demais, mas é a porta estreita que faz com que a gente adquira mais condições, adquira mais capacidades para continuar realizando. Então, nós percebemos aí, nessa história, e ele também acrescenta a história de uma prima, que essa prima foi criada mais ou menos como irmã deles, porque a tia faleceu, então a prima acabou ficando muito sob os cuidados da mãe. Ele também conta na mesma entrevista a história da prima, que casou com um rapaz, que usava drogas, e a partir desse envolvimento ela acabou descobrindo então que ele usava drogas, passou a usar também, e quando eles tiveram um filho, a prima dele e o esposo, ambos já utilizando drogas, eles deviam para os traficantes, e os traficantes, então, para dar uma lição neles, invadiram a casa deles, estupraram a prima, bateram nela, e aí, então, ela, a partir dali, também teve uma perturbação psíquica, e a partir de então não conseguia mais se equilibrar, morava na rua, fazia coisas inacreditáveis. E essa segunda história dele nos leva muito a refletir que também quando Jesus fala das muitas moradas, ele também fala que ele também está nos querendo dizer que a morada também não depende da gente morar em outro planeta, em outra civilização, em outra época, por que não? Esses dois jovens, mais ou menos da mesma idade, criados mais ou menos no mesmo ambiente, com as mesmas condições, fizeram opções totalmente diversas e vivem em mundos totalmente diversos há muito tempo. Então, nós também temos as moradas que são as moradas íntimas, as moradas que nós construímos na nossa vida. Alguns de nós moram em lugares bons, porque construíram uma dinâmica psíquica, mental, que
muitas vezes alicerçada na gratidão, faz com que a pessoa esteja no bem-estar, na felicidade. E algumas outras que continuam e persistem na sua rebeldia contra as leis de Deus, acabam construindo em volta de si um inferno. E muitas vezes não estão separadas pelo endereço. Moram na mesma casa. Então também há as moradas íntimas, as moradas da nossa mente, as moradas que eu não preciso esperar de ir morar em outra cidade, de ir morar em outro planeta, de ir morar em outra civilização, ou de eu avançar a nossa civilização 1000 anos para que eu possa estar bem, para que eu possa estar feliz. Jesus também nos mostra, e essas duas histórias nos mostram, que eu posso construir meu bem-estar intimamente, independente de onde eu esteja. E eu acho que esse é o aspecto mais importante de Jesus ter nos ensinado, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque a morada, ela é construída pela vida que você constrói em volta de si, pelas opções que você faz, mas mais que isso, pelos sacrifícios que você faz para conquistar seu bem-estar. Nós temos que renunciar a algumas coisas, especialmente os nossos vícios e más inclinações, para nós alcançarmos esse mundo mais belo que algumas pessoas que vivem sobre a Terra já estão vivendo. E nos distanciarmos de um possível inferno que nós vivemos logo ali adiante, ou logo ali atrás, e que podemos viver logo ali adiante, se não orarmos e vigiarmos, nós podemos nos afastar desse inferno. E podemos, mesmo estando no mesmo lugar, no mesmo endereço, com as mesmas pessoas, abrir mão de certos comportamentos que nos levam ao desequilíbrio. Mudarmos as nossas atitudes, os nossos hábitos, e principalmente os maus hábitos, deixarmos de realizá-los, nos vigiarmos para, quando a gente tiver o desejo de praticá-los, nós frearmos a nossa reação e não o realizarmos, porque nós sabemos que a realização desse mau hábito vai nos trazer prejuízo e vai nos tirar dessa situação de bem-estar que nós desejamos alcançar. Mas a Terra também está evoluindo. Não é só os homens que habitam sobre ela. A Terra também está evoluindo. E na Gênesis, no capítulo 18, que fala dos tempos são chegados, tem um título que fala dos sinais dos tempos. Sinais dos tempos em que a Terra vai mudar, que alguns interpretam como o final dos tempos, né? Como o juízo final. Todas essas interpretações têm um pouco de lógica em relação ao que o Espiritismo também explica. Porque realmente nós estamos diante de um momento de renovação do propósito, do objetivo a que a Terra se destina. Então, lá, quando nós lemos a Gênese, nesse item que eu citei, diz assim, ó, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Então, quando o habitante muda, e nós somos o habitante da Terra, a Terra, onde nós habitamos, a nossa habitação também muda. E é fácil nós entendermos isso. Quando a gente melhora de vida financeira, a gente vai para uma habitação melhor. Quando a gente aprende a decorar melhor a nossa casa, a gente melhora a decoração da nossa casa. Quando a gente adquire condições de ter uma casa melhor, a gente vai para uma casa melhor. Então, quando o habitante melhora suas condições, quando o habitante aprende, por exemplo, a importância da higiene para a boa saúde, ele torna o seu ambiente higienizado. Então, se nós aqui discorremos sobre essa evolução que o homem está fazendo, nós precisamos entender que é da ordem natural das coisas que a Terra também evolua. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento e que às vezes nos assusta. E nos assusta porque a gente deixa de recordar as duas primeiras assertativas que eu quis aqui deixar registradas. Que Deus é soberanamente justo e bom e que nós temos várias reencarnações para viver. Portanto, nada é o acaso. Nós não estamos nunca desamparados da misericórdia divina.
no virar da noite passada, aproximadamente à meia-noite de segunda-feira, um pouquinho antes, né, virando para já o dia de hoje, terça-feira, ocorreu um terremoto que registrou 6,4 graus na escala Richter na Argentina. Especificamente, o epicentro foi na cidade de Pocito. Então, alguns de nós já tomaram essa notícia no dia de hoje, já ficaram sabendo. Houve danos a áreas próximas, né, ali dessa cidade que foi o epicentro, mas, por exemplo, também se notou essa perturbação geológica, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, também foi notada, por exemplo, em Santa Maria, que é a minha cidade natal, no Rio Grande do Sul, e também em São Paulo, algumas pessoas registraram lá que foi possível perceber esse movimento das placas tectônicas. E esse tipo de coisa nos assusta, porque a última coisa que a gente pensa é que isso só acontece pelos desígnios de Deus para o progresso da Terra e para nosso próprio bem. E nos assusta porque já houveram episódios anteriores que também nos assustaram e nos deixaram indevidamente apavorados. Por exemplo, o maremoto na Sumatra, né, na Indonésia, que foi um dia depois do Natal, em 2004, 26 de dezembro. Esse evento, naquele momento, através de uma onda de 10 metros, matou 220 mil pessoas. No mesmo dia, né, boa parte turistas que estavam naquela região, ele teve uma magnitude um pouco maior, 9,2 graus na escala Richter, e realmente representou uma grande modificação sobre a Terra. O Divaldo sempre diz que esse conjunto de eventos que vem acontecendo sobre a Terra, eles estão mudando o grau da inclinação do nosso eixo de translação, que tem hoje 23 graus de deslocamento em relação à perpendicular perfeita, e que isso faz parte do nosso mundo se tornar equilibrado, porque hoje ele tem um desequilíbrio em relação ao seu movimento de translação de 23 graus, o que é bastante. E esse grau, então, tenderia, com o passar dos anos, a uma correção. E a própria ciência tem afirmado que esses fenômenos todos têm contribuído para fazer oscilar esse eixo, tanto é que muitos de nós percebemos, eu acho que o ano passado, no início do ano passado, que os vários GPS dos celulares sofreram uma alteração, né, para que eles, então, conseguissem ler o centro magnético da Terra, que havia mudado. Então, isso teve implicação, inclusive, nos nossos aparelhos de GPS, que os nossos celulares modernos hoje todos dispõem. Então, alguma coisa está havendo. Nós é que, às vezes, ficamos distanciados das notícias. Né? Também, em 2010, mais recentemente, nós também tivemos um terremoto de 8,8 graus no Chile, aqui pertinho de nós, que também foi sentido por muitos de nós. Nessa ocasião, 525 pessoas morreram. E no ano seguinte, 2011, tivemos um no Japão, com 19 mil pessoas que perderam a vida nesse terremoto do Japão, em março de 2011. E esse ainda teve um agravamento, porque ele provocou um acidente numa usina nuclear de Fukushima, né, que obrigou milhares de pessoas a deixar suas residências por causa do risco do vazamento da energia nuclear, né? E 130 mil edifícios no Japão foram colapsados, ou seja, tiveram que ser demolidos em virtude desse terremoto. E agora, mais recentemente, não tem como a gente não falar, também nos assusta os eventos da natureza, que são esse vírus que está aí nos tirando o sono, nos preocupando, nos deixando apavorados, né, que já soma 95 milhões de pessoas contaminadas no mundo, né? Só para nós termos uma noção do número, isso é praticamente a metade da população do Brasil. Então, esse número de 95 milhões de pessoas que já ficaram doentes, né? São 2 milhões de mortos, né? Um número assombroso. Quando nós falamos aqui em 220 mil mortos, a gente já fica apavorado, né, com o tsunami. Só o Brasil contribui para esse número de mortos com um número similar ao número de vidas perdidas no tsunami de Sumatra. O Brasil já contabiliza 210 mil mortes. E a gente, então, fica assim, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo?
está evoluindo. Por incrível que possa nos parecer essa notícia, que pode nos assustar bastante, o mundo está evoluindo. E o mundo está evoluindo para uma coisa melhor. Só que para que essa coisa melhor aconteça, é preciso que o habitante do mundo se torne melhor. E para que o habitante se torne melhor, é preciso lições mais fortes. Porque até aqui as lições que a gente tem recebido não conseguiram nos conduzir do estado de rebeldia ao estado de gratidão. Então agora é chegado o tempo que aqueles que se tornarem gratos gozarão de um mundo melhor, e aqueles que persistirem na rebeldia necessariamente deverão emigrar para um orbe que comporte ou que sirva para receber espíritos rebeldes, porque a finalidade da Terra vai mudar. A Terra vai ser um lugar para espíritos que têm gratidão morarem e se regenerarem. Então, para que isso aconteça, as lições são mais fortes. E as lições são fortes para que o maior número de pessoas possa realmente mudar a sua atitude. Eu gosto de chamar essa mudança de atitude de conversão. É necessário que as pessoas se convertam a Jesus. Porque aquele que se converte a Jesus é grato. Grato por tudo, como o apóstolo de Jesus nos ensinou, em tudo dai graça. Então é necessário que nós nos modifiquemos, e a primeira modificação, nós precisamos dar graças. Nós temos lido, mesmo em páginas espíritas, a associação de que, muito provavelmente, se não houvesse a pandemia, nós corríamos o risco de uma guerra nuclear. É bom nós lembrarmos de instantes antes da pandemia, quando a Coreia do Norte desafiava o poder dos Estados Unidos, desenvolvendo uma bomba nuclear que tinha a intenção de ser mais forte, que tinha a intenção de ser uma bomba mais capaz que as bombas americanas. Ninguém testa uma coisa que nunca será usada. Normalmente, quem testa e tenta ter uma arma é porque pretende usar um dia. Mais que isso, nós vimos várias vezes denunciada a criação de armas químicas, biológicas. Então, para frear talvez um possível desencadear muito mais perigoso, que seria muito mais difícil a reconstrução do orbe terrestre, já que o homem vem matando a Terra sistematicamente, já que o homem vem destruindo o planeta sistematicamente. Provavelmente a providência divina, através da sabedoria de Deus, nos deu um remédio menos amargo, que certamente vai ceifar muitas vidas, mas que pelo menos não vai destruir o nosso planeta, como tantas coisas vinham sinalizando para essa possibilidade da destruição de fauna, flora, de territórios, das construções e das pessoas especialmente. Então nós precisamos entender, como registra na Gênese, que se essa época que nós estamos vivendo, ela já tinha sido anunciada, é porque ela é necessária. E a Gênese dirá, essa época está designada para a realização de certas coisas. É porque estas coisas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Tudo que existe está submetido à lei do progresso. Então, nós precisamos acreditar que tudo que estamos passando é para que nós possamos progredir. Finaliza a Gênese. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma providência que não se desmente, nem nas menores e nem nas maiores coisas. Diz a Gênese que há duas maneiras de se executar o progresso. Uma lenta, gradual, invisível, que nós não conseguimos perceber. Outra caracterizada por mudanças bruscas. É chegado o tempo em que as mudanças serão bruscas. E é chegado o momento de cada um examinar como se portará diante dessas mudanças bruscas. Nós temos um ensinamento principal. Nós temos um ensinamento que deve ser o nosso guia. Nós devemos, nesse momento, fazer pelos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esse é o nosso guia. Então, toda a nossa atitude nesse momento tem que ser pautada por esse ensinamento que Jesus resumiu, toda a lei e todos os profetas. Para que nós possamos tirar o melhor proveito
desse amargo remédio que todos nós estamos experimentando. Já na Gênese, que foi editada em 1868, os espíritos anunciavam que esse período nós entraríamos a partir dali. E agora, realmente, os últimos tempos recrudescem essas medidas para que nós todos tenhamos como leme o ensinamento, o exemplo que Jesus nos ofereceu. Que nós não descuidemos de, nesses momentos difíceis, tornar o nosso grande amigo, o mestre querido, aquele que é nosso exemplo, para permanecermos sadios na mente, dando graças a tudo que Deus tem nos oferecido. Que assim seja. Muito obrigada, Ayrton. Nós vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui ao nosso Mestre Jesus, para que a mensagem de hoje cale fundo no nosso coração, que nós consigamos realmente entender e sermos gratos sempre. Obrigado a todos, que todos tenham um bom retorno às suas casas. Que assim seja. Nós vamos agora para o passe. O passe vai ser coletivo, podem aguardar.